O lugar de confinamento pode ser também um lugar de adoração. O apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos, havia já desmantelado um negócio, ou seja, havia uma mulher que tinha um espírito que adivinhava e ela era uma fonte de renda e lucro para algumas pessoas. Então, depois de dizer por vários dias ao apóstolo Paulo que esses homens anunciam o caminho do Senhor, Paulo expulsa aquele demônio, os homens se tornam revoltados e uma multidão, em Atos 16, 22, a multidão juntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. É interessante que nesse contexto da prisão, o apóstolo Paulo faz dele um lugar de oração e de adoração. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Veja que é neste contexto de prisão, de confinamento, que estes homens levantam um altar de adoração ao Senhor, de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Este tempo de crise, de epidemia, não é um tempo para reclamarmos. Talvez as pessoas estejam preocupadas neste momento em calcular os prejuízos, que neste tempo de confinamento, que seja um tempo em que a gente possa se voltar para o Senhor em adoração. É interessante o impacto que esta adoração tem sobre a vida daqueles que estavam ouvindo. Os outros presos, no verso 25, diz assim: os outros presos os ouviam. Nós não sabemos o impacto que esta adoração causará na vida das pessoas. O certo é que Deus não está restrito a um lugar. A adoração não se restringiu somente à cela onde Paulo e Silas estavam presos, mas os ecos daquela adoração chegaram aos ouvidos daqueles presos, e eles foram também libertos. A adoração põe Deus em movimento. O texto diz que os alicerces, as bases daquela estrutura foi chacoalhada e impactada pelo poder da adoração. A adoração, ela promove salvação. Quando aquele carcereiro, ele queria se matar, o apóstolo Paulo o adverte para que não faça aquilo. E ele diz, depois de uma refeição oferecida, ele apresenta o evangelho e aquele homem e a sua casa são salvos. Deus, por meio da adoração, se movimenta, entra naquele lugar, os presos são impactados, a família do carcereiro é impactada. A adoração pode fazer coisas inimagináveis. A adoração pode ser feita e realizada em lugares mesmo inesperados, como naquela prisão. É tempo de buscarmos ao Senhor no lugar do confinamento por causa do coronavírus. Naquele tempo não era o coronavírus, era a coroa que estava perseguindo os reis, que estavam perseguindo os cristãos. Mas eles fizeram da cadeia, da prisão, do lugar do confinamento, um lugar de adoração, e os resultados foram resultados inimagináveis. Você imagine agora as milhares de famílias espalhadas por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, se fizerem do lugar do confinamento por causa das restrições dos governos, das autoridades, dos profissionais da saúde, para nos mantermos confinados nos nossos lares. Você imagine se todos nós fizermos dos nossos lares um lugar de adoração e exaltação ao nome do Senhor. Com certeza esses louvores e essas
esses atos de adoração alcançarão os ouvidos de muitas e muitas pessoas. Imagine quantas casas, quantos lares se tornarão como lugares de culto e de adoração e exaltação ao Senhor. Então, neste tempo, não é tempo de simplesmente focarmos no cálculo dos prejuízos, no impacto em que a economia terá, mas este tempo é um tempo em que podemos usar o lugar de confinamento e de restrição como lugar de adoração e de exaltação ao nome do Senhor. Que esse instrumento que somos nós, que sou eu, que sou você, que este corpo que é templo e habitação do Espírito Santo, seja neste momento usado para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, que tudo pode. Busque ao Senhor com todo o seu coração, exalte-o e encha a terra com louvor e adoração ao nome daquele que tudo pode. Que Deus te abençoe você, abençoe a sua casa e a sua família.